Hoje começa o primeiro dia de um desafio público. Eu tenho que emagrecer 40 quilos sem remédio, sem Monjaro, sem bariátrica, e tem um fator que torna tudo isso mais difícil. Eu tô viajando o mundo com minha namorada, então eu preciso improvisar exercícios e resistir às tentações das deliciosidades que eu encontro pelo caminho. Mas para isso ser possível, eu preciso colocar uma regra que vai me impedir de trapacear. Eu preciso gravar absolutamente tudo que eu comer e contar 100% das calorias. E se eu falhar e não emagrecer, significa que eu não tenho comprometimento comigo mesmo. Então, eu vou excluir o canal. Meu primeiro desafio vai ser 7 dias de foco total. Eu preciso fazer déficit calórico e me exercitar todos os dias. Meu primeiro objetivo é limpar minha dieta. Meu café da manhã vai ser esse ovo seco vai pôde. Não é tão ruim assim quanto parece. Eu quero treinar meu cérebro para ele entender que nem toda refeição precisa ser uma explosão de sabores e é normal comer só para se sentir satisfeito. Eu tô me sentindo aquele ratinho do meme comendo tristinho. Porém, não adianta só fechar a boca. Eu preciso me movimentar. O objetivo agora é encontrar um lugar para treinar. Eu vou ir para outra cidade em uma semana, então por isso eu não consigo assinar um plano de academia. Então meu plano é ir no parque e fazer um treino livre. No caminho eu acabei criando uma nova regra. Eu tô terminantemente proibido de usar escada rolante ou elevador no dia a dia. É uma mudança simples, mas que no final do mês acumula e vira uma mudança enorme. Eu quero pão de queijo e Coca-Cola. Eu tenho muita vontade de correr. Eu sinto quase como se fosse algo instintivo, como se meu corpo fosse feito para correr. E eu senti que eu deveria correr e correr sem parar. Às vezes de madrugada eu sinto vontade de levantar da cama e sair correndo no meio da rua. Mas a realidade é que é impossível correr por muito tempo sendo um pãozinho de queijo. Que lástima é pro homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Mano, interrompendo minha corrida, né? Pra mostrar uma coisa bizarra. Achei uma tartaruga, velho. Oi, tartaruga. Mano, eu nunca vi uma tartaruga andando no meio da natureza, velho. Achava que isso nem existia. Doideira nessa natureza aí. Eu encontrei uma academia completa. Ou quase completa. Mas que dá pra fazer um treino legal. Obviamente eu já fui treinar peito. Claro que aqui a ergonomia é pensada numa pessoa de, sei lá, 1,65, né? Qual a altura dos tailandeses? Ah, eles são meio baixinhos. Então, mas dá pra fazer improvisadinho, ó. Falar que não tá fazendo. Agora eu vou fazer costas nessa máquina. E ela usa o peso do próprio corpo, então ficou bem pesado. Nossa, tá forte, hein? Faz emuque. Meu Deus. Ó o pump. Deixa eu ver. Nossa. Eu encontrei essa geringonça e comecei a fazer uma remada meio que improvisada. Mas olhando o vídeo agora eu percebo como eu tava fazendo mais bíceps do que costas. E eu não sabia, mas isso teria uma consequência terrível no dia seguinte. Porque um dia antes de começar esse desafio eu tava planejando fazer ele no Instagram ao invés de no YouTube. Então eu gravei um vídeo fazendo 300 repetições de bíceps com 2 garrafas de 5 litros de água. Então meu bíceps já tava triturado. E o que eu fiz? Ferrei ele mais ainda. Mano, tava finalizando o treino, olha o que tem aqui, se liga. É um dragão de Komodo? Acho que é um dragão de Komodo, né? Sei lá. Olha aquilo ali, dá pra ver? É um jacaré, eu acho. Tá doida? Ou é um teiu? Eu finalizei o treino com uma caminhada pelo parque e por enquanto essas são minhas estatísticas. Não, não, não. Que foi? A escada dos gordinhos é essa daqui. Ah. Por quê? Eu quero pão de queijo e Coca-Cola. Mas meu dia ainda não acabou. Como eu tô proibido de usar elevadores, eu preciso subir até meu apartamento no 14º andar, de escada. Bora, né? A vida dos gordinhos tá achando que é fácil? Tá achando que é essa combinância? Minha relação com as escadas tá se intensificando. Eu sinto quase como se eu estivesse fazendo o amor com as escadas. 10. Mano, isso aqui é brutal, velho. Não sei se quem nunca fez escada aí na academia, mas isso aqui é brutal. Acho que não tem cardio melhor do que esse.
Agora é hora da sopa. Eu tô preparando carne moída com ovos. Eu não vou colocar óleo porque a carne já tem gordura. E eu vou tentar banir os óleos vegetais da minha vida. Claro que é quase impossível no mundo que a gente vive hoje, a menos que você coma sempre em casa. Mas óleo vegetal e margarina são as piores coisas que um ser humano pode comer. E é o que mais destrói o metabolismo. Eu vou tentar seguir meio que uma dieta quase carnívora, meio cetogênica. Eu não vou cortar 100% dos carboidratos, mas eu vou tentar reduzir o máximo possível. Então eu papei e finalizei o primeiro dia do desafio com 1090 calorias ingeridas e um treino razoável. Mas tá na hora de elevar um pouco mais o nível, porque o próximo desafio é andar 10 km em um único dia. Mas agora eu tô com um problema que vai dificultar muito esse desafio. Eu não consigo esticar o braço. Não é exagero, eu não consigo abaixar o braço mais do que isso aqui, ó. Não vai, eu não consigo esticar o braço. Então eu virei tipo um T-Rex. É um gordinho T-Rex. Um gordinho T-Rex, mano. Nossa, eu não consigo, velho. Tipo, dói muito. Tipo, tá muito inflamado. Ah, eu acho que inflamou aqui, ó, a junta, né? Sei lá, meu bicho tá muito... Mostra aí o muqui pra nós ver. Não, mas ó o pump. Ó o pump. Toma. Acabei de perceber uma coisa terrível. O quê? Eu não consigo limpar a bunda. Toma vergonha na cara, velho. Eu não alcanço. Nossa. Como é que eu vou limpar a bunda? Eu percebi que tem uma coisa faltando pra mim conseguir comparar os resultados depois, que é tirar minhas medidas. Então, tá na hora do Shape Review. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso. Tira a calça agora. Tá doida? Ué, mas os caras ficam de cueca lá. Não, mas não precisa. Não precisa ter tanta intimidade. É o que eu queria ver. Não precisa ter tanta intimidade assim também. Não... Meus inscritos não querem ver homem pelado. Na verdade, inscritos. Mostra como que é a fita métrica da Hello Kitty. Vai. Ixi, acabou a fita métrica aqui, rapaziada. É 4 dedos acima do umbigo, olha. Pera aí. Acima do umbigo? 4 dedos acima do umbigo. 117. Deixa eu dar uma forçada. Calma. Eu vou tentar relaxar o bucho, calma. Minha namorada tá fazendo um ovinho saboroso pra mim. Até que tá sendo fácil tomar café da manhã só com ovo, mas dessa vez eu resolvi também comer banana picada com um pouquinho de mel. E isso deixa muito mais gostoso, não aumenta muito as calorias e também é saudável. Você falou que tá ruim o ovo que eu fiz no vídeo que eu estou gravando, eu vou tacar essa câmera na sua cabeça. Tá ruim. Tá fazendo cara de bunda. Só queria pão de queijo e Coca-Cola. Meu objetivo agora é ir pro parque, andar 10 km e pedalar 10 km. O cardiozinho hoje vai ser brutal, hein? Olha isso aqui. Cheguei no maior parque de Bangkok pra fazer meu desafio nesse sol escaldante. Só tem um pequeno problema. Vem, dinossauro. Eu não sou dinossauro. É dinossauro. T-Rex. Eu não consigo abaixar a mão, mano. Parece retardado andando. Parece o Lego andando aqui, ó. Fechar a mão, o robozinho do pica-pau. Eu vou usar um aplicativo de corrida para calcular a trajetória, o tempo e os quilômetros que eu andei. Ó, aplicativos aí, ó, que querem aparecer para milhões de pessoas, só mandar um e-mail. Você que tem um SaaS aí, um app, fica ligado, hein? Ei, você disse pipoca. Dá bem fresquinha, que eu achei. Um corvo, doideira, né? É doideira como a fauna é diferente. Tipo, pra nós é normal ter capivara, arara. O que mais que tem lá no Brasil? Onde é que você viu uma arara? Perto de casa tem arara. Eu Sério? sempre vejo as araras lá nas árvores. Acho que só tem arara no Rio de Janeiro. Mas tem Arara no Brasil. africano, mas é o que fala no filme do Rio, né? Bem TV, os caraquata. É aqui você vê dragão de Komodo, corvo. Depois de atravessar o parque inteiro, eu concluí os primeiros 5 km. Agora o objetivo é pegar uma bicicleta e fazer mais 5 km. Os caras não quiseram alugar as bikes pra nós, que falou que eu sou muito gordo. Tudo bem, ele não falou com essas palavras, né? Mas ele falou, no big size, no big size. Aí ele fez assim, né? Falou que eu sou muito alto. Mas nada a ver, né, rapaziada? Nada a ver. Porra, eu não sou tão baleia assim pra destruir uma bike, né? Pô, eu já andei de bike na minha vida. O cara recusou alugar uma bike pra mim por causa do meu peso. Mas eu não sou de me vitimizar, ele tá no direito dele. Isso é só mais uma coisa normal do cotidiano de um gordo. Olha o que tem aqui, ó. Você acaba, aí tem a recompensa, né? É salgadinho de sushi, é cebolitas de sushi. Sério? Olha.
Nossa, que pena que eu não posso comer isso, Eu hein? queria muito provar. Senão eu bagaçava esse salgadinho aí de sushi. Mas salgadinho é a pior coisa que o ser humano pode comer, né? Agora, o que me resta é concluir o desafio de andar 10 km. Porém, antes eu vou fazer uma pausa pro almoço. Achei uma feirinha do nada, vou almoçar sushi hoje. Ah, tipo, não é a coisa mais não saudável. Quer dizer, como que é saudável? É. Tipo, deve ter umas caloriazinhas, mas tipo, pô, pegamos 6 sushi, 3 pra cada. Isso aqui não vai engordar ninguém, né? Vou experimentar aqui, vamos ver se é bom. Sushizinho, mas basicamente é um arroz com a folha de peixe. Não deve ser muito calórico isso aqui. Delícia. Eu acabei de perceber que não tem necessidade de ir num rodízio e comer até explodir a caixa de água em casa e voltar rolando. Você pode simplesmente comer pequenas porções de coisas que você gosta. Eu comi 3 sushi e já matou minha vontade de comer sushi. Agora eu tô pegando uns espetinhos. Eles são grelhados, então isso diminui muito as calorias. Eu peguei de frango, peixe e de água viva. Eu nunca imaginei que eu comeria uma água viva na minha vida. E custou só R$1. Peguei ali, ó. Espetinho de peixe. Será que é bom? Ou um boxinho aqui com vocês, hein? Esse é frango. Frango? Frango. Nossa. Esse é água viva. É. Não, um desses, eu não sei se é esse, né? Um é espetinho de água viva e outro é espetinho de peixe lá que eu esqueci o que. Mano, isso aqui é bom. Tem gosto de quê? De água viva. Como você sabe o gosto de água viva? Quantas calorias será que tem uma água viva? Nossa, é gostoso É mesmo. muito bom, né? Parece carne de porco. E esse aqui, será que é o quê? Ah, É um peixe, peixe, né? acho que é peixe. Oh, meu Deus. Não é fácil não, filha. Tá achando que é mole? Isso aí é carne de siri, eu acho, de caranguejo. É bom? Gostoso. Ah, eu adoro caninho, mas eu nunca comi assado, né? Só como no sushi. Caraca, mano, aqui é 8 da noite. E olha o tanto de gente no parque correndo. Vou tentar filmar discretamente aqui. Pô, tem muita gente correndo no parque. Muita mesmo. Tipo, as pessoas aqui é muito saudável, velho. Aparentemente as pessoas são mais ativas durante a noite aqui na Tailândia. Porque de dia faz um calor tão absurdo que mesmo à noite ainda tava 31 graus. Acabamos de bater 7 km. O gordinho já tá como? Só morrendo. Os pés doendo. Ó. 7 km em 2 horas. Um pequeno disclaimer é que eu só liguei o aplicativo quando eu tava caminhando. Então são exatas 2 horas de caminhada. 9 km e 45. Quer dizer, 9 km e 450 metros, né? E, cara, começando a sentir o joelho. Eu tava até pensando, se eu fizer 20. Falei que vou fazer 10, vou fazer 20. Igual na escola, né? Que a professora mandava fazer numeral de 1 a 10. Eu fazia de 1 a 20 só pra ficar me achando inteligente, né? Mas meu joelho tá começando. Tô começando a sentir. E joelho é foda, né? Ronaldo perdeu as copas aí por causa disso aí, ó. Depois de andar o parque inteiro, eu finalmente cheguei nos 10 km e concluí meu desafio. 10 km, missão concluída, segura aí. Eu diria que não foi tão difícil quanto eu imaginei que seria. Nossa, 10 km deu o quê? Peraí, vai devagar. 2 horas e 55 minutos. Claro que correndo dá pra fazer isso, sei lá, em um corredor que corre frequentemente dá pra fazer em 1 hora, né? 50 minutos. Mas eu não sou um corredor, né? Então eu acho que foi uma grande vitória. E no total, na verdade, eu acabei percebendo que eu andei mais de 15 km e dei 27 mil passos. E pra finalizar meu dia, eu fui na feirinha e acabei cometendo o maior erro desse desafio. Jantinha. Franguinho. Não é nada muito saudável, né? Mas a única coisa que a gente achou que passava cartão, né? Porque a gente tá sem dinheiro, sem plata e não achamos ATM e a taxa da ATM é uma merda. Dificilmente aceitam cartão por aqui e eu tava sem dinheiro em espécie. Então eu acabei me deixando levar pela fome e acabei fazendo a pior escolha possível, que é comer frango empanado, porque é o único que passava cartão. E isso me custou muito caro, porque aumentou muito a quantidade de calorias ingeridas. No terceiro dia eu fiz jejum pela manhã, porque eu acordei tarde, então minha primeira refeição começa no almoço. Eu fiz carne moída e ovo,
como sempre, mas dessa vez eu decidi comer um pouquinho de arroz só pra dar uma variada. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tive muita dificuldade em comer esse prato de comida. E nem é pelo gosto, até que tava bom, mas eu acho que é muita comida pra mim. E eu percebi que eu tava me forçando a comer só pra não desperdiçar. Então eu decidi parar de comer e jogar fora. Cara, simplesmente não aguento mais comer isso aqui. Nem tá tão saboroso assim. Só que eu tava me obrigando a comer. Eu percebi, não, vou comer até o fim. Mas eu perguntei, por quê? Por que eu tenho que comer isso até o fim, né? Acho que gordinho tem muito disso, de não querer desperdiçar comida, né? Mas você não pode se obrigar a comer. E tá tudo bem não comer, né? Então é por isso que eu vou fazer isso. Cara, você não entende a dor física que eu sinto fazendo isso aqui, ó. Nossa, isso aqui dá uma dor terrível de jogar comida fora. Eu vou subir aqui, você não deixa. Eita novela, eita armações, vídeos 100% naturais aqui. Que merda. Deu nem tempo de eu fazer a dramatização. Agora meu objetivo é correr, ou pelo menos tentar, fazer 5 km em menos de 1 hora. Eu quero descobrir por quanto tempo e por qual distância eu consigo correr sem parar. 3, 2, 1, já! Fui ultrapassado, mostra o cara que me ultrapassou. Eu preciso ganhar dele, senão eu sou viado. Ah, pronto. Tchau, moço. Minha cameraman cansou, então tive que continuar sozinho. Depois de 1 minuto eu já tô começando a sentir muita dor nas pernas e isso tá atrapalhando muito o meu desempenho. Mas eu vou continuar até não dar mais. Eu já comecei a me arrastar, tá muito difícil continuar. Mas eu quero testar meu limite físico sem deixar meu psicológico interferir. Não importa a dor, eu vou continuar até minhas pernas não aguentarem mais. Nossa! Vai se parar, foda-se! Nesse ponto a dor tá extrema, é quase como se tivesse alguém tentando arrancar os ossos da minha perna com uma faquinha de serra enferrujada. Mas meu coração ainda aguenta, então eu vou continuar mesmo com dor. Eu sei que olhando o vídeo pode parecer frescura, mas com meu peso é literalmente como se uma pessoa de 70 quilos tentasse correr levando outra pessoa de 70 quilos no ombro. Eu corri 420 metros em 3 minutos e 14 segundos sem parar. A partir de hoje, toda semana eu vou tentar quebrar esse recorde para comparar o meu progresso. Agora eu vou descansar andando e mantendo o ritmo rápido para conseguir completar o desafio em menos de 1 hora. Toda vez que completar 1 quilômetro, eu vou tentar quebrar o meu recorde anterior. Já! O segundo round tá muito mais difícil, mas eu coloquei na cabeça que eu tenho que correr mais do que eu corri no round anterior. Eu tô correndo bem mais rápido que da primeira vez porque eu tô com o objetivo na cabeça de bater meu recorde. Mas isso me custou muita energia e diminuiu a distância que eu consigo correr. O terceiro round foi pior ainda, eu já tô muito cansado e meu desempenho caiu muito. E o quarto foi tão ruim que eu nem tentei fazer o quinto. Meu foco agora é terminar os 5 km em menos de 1 hora. E eu não posso deixar meu cansaço atrapalhar isso, então eu preciso preservar minhas energias. Eu tô um pouco preocupado porque ainda falta muito e eu tenho pouco tempo, então eu preciso apertar o passo. Caraca, que desafio, hein? Eu acho que eu nunca tinha corrido andado, né? Não, mas devo falar que eu dei uma corridinha. Nunca tinha feito 5 km abaixo de 1 hora. Foi uma vitória. É uma vitória. Uma vitória, primeira de muitas. Vamos lá, queimar todo esse bucho aqui, ó. Sai, bucho. A dancinha da vitória. A dancinha da vitória. Para de gemer, idiota. O povo vai achar que você é tudo. É a dancinha da vitória. Mais um desafio concluído. Agora é hora de caçar minha janta. Por que eu invento essas coisas, né? Tão mais fácil ser gordo.
Minha janta basicamente vai ser espetinho, tem de todos os tipos, frango, peixe, tofu, até de brócolis. Eu acho que é apimentado, melhor não. Será? Põe um pouquinho, um pouquinho. Tá lindo, olha. Aqui. Põe também, põe também. Aqui. Se for apimentado, é bom que emagrece, né? Come. Eu cada vez mais fico impressionado como as coisas são baratas na Tailândia. Com R$1 eu consigo comer um espetinho. Quanto custa um espetinho no Brasil hoje em dia? É disso. Eu quero um desse pra mim, pega pra mim. Eu não vou dividir com você não. Pergunta se é tofu, se for eu quero. Tofu? Tofu? Tem bar? Tem bar? A comunicação aqui é na base da mímica, porque quase ninguém fala inglês e a tiazinha ficou cascando o bico da minha cara ali. Gostoso, hein? Aqui é saudável, hein? Ó, espetinho de brócolis. No quarto dia eu vou confessar que eu fiz uma traquinagem. Eu não tomei café da manhã e à tarde eu fiquei com guludice, então eu vi uma deliciosidade tão deliciosa que eu acabei não resistindo e comprei. A dieta aqui não é dieta. Calma. Ah, pensei que ele tava me dando pra morder. Ó, eu vou dar a regra das 3 mordidas. Eu vou dar 3 mordidas e não como mais. Agora eu vou dar tudo pro meu dragãozinho comer. Esse negócio é muito bom e vai me ajudar a ter energia pra concluir o desafio mais brutal que eu vou fazer na minha vida. Eu vou subir 1000 degraus de escada. Pra concluir esse desafio, eu vou subir um prédio de 15 andares 4 vezes, totalizando 1000 degraus. E isso é equivalente à escadaria da China. Esse desafio vai ser muito difícil. A brincadeirinha. Dá pra ver lá em cima? Pois é, terrível lá em cima. Então, vambora. O carinha ali na porta dele deve achar que eu sou retardado, né? Fala, ih, o que esse cara tá fazendo aqui sozinho falando com as câmeras subindo a escada? Eu tô sentindo que... Eita, barulhada. Tô sentindo que os treinos que eu fiz nos outros dias estão atrapalhando um pouco. Minha perna tá meio fadigada. Mas não vou desistir, vambora. Eu quero pão de queijo, Coca-Cola. Tudo que eu consigo pensar em pão de queijo, Coca-Cola. Quando eu chegar no topo vai ter pão de queijo, Coca-Cola me esperando. 15. 15. Eu te amo, 15. Mostra o tempo que eu fiz aqui. Agora eu percebo como ser sedentário é simplesmente uma escolha idiota. É tão rápido e tão recompensador se exercitar, mesmo doendo e sendo cansativo. Cada vez que eu chego no topo é como se fosse uma vitória. Acabei de ter um insight aqui. A gente tá descendo de elevador, né, pra não desgastar o joelho, porque descer não faz exercício nenhum. Eu subi aquela escada em 4 minutos. Cara, não vai dar nem 30 minutos, acredito eu. Então, 30 minutos por dia é o que você precisa pra emagrecer. E os gordinhos ficam dando desculpa, né? Ai, não tenho tempo. Ai, academia é longe. Ai, não sei o que. Diário da gordura. Eu acho que eu tô começando a ver a alucinação. Esse 8 tá de ponta cabeça. Tenho certeza disso. Mas até que não é difícil. Não é difícil fazer isso aqui. Mas é brutal. Sei lá, é difícil e não é, tipo, porque como é rápido... Ih, esqueci de pôr o timer aqui. Como é rápido, meio que psicologicamente é menos estressante do que ficar 3 horas andando num parque, sabe? Aqui, pô, se você fizer direto, 30 minutinhos você finalizou. E 30 minutos num cardio de escada é brutal, né? Comecei a sentir o joelho.
Eu sei que quando sente o joelho é bom parar, mas não dessa vez. No excuses. Vambora. Eu e meu melhor amigo aqui. Ele é meu melhor amigo. Número 10. Meu melhor amigo. Eu te amo, número 10. Eu te amo. Você é meu melhor amigo. Adeus, número 10. Eu te amo. Nossa. Quase que eu morro agora. I can see it coming in the air tonight. Ó, quem tá ali, ó, o 13. Ai. Tô chegando. Tá pouco. Quanto? 4h20. Já tô nem aí pra tempo mais, só quero concluir isso. 13. Tchau, 13. Adeus, 13. Adeus, 10. Adeus, número 8. Finalmente, depois de muito esforço, eu concluí esse desafio e mandei minha dancinha da vitória. Agora tá na hora de caçar aí, minha ó. comida. Hora da jantinha. Ei, Subindo de escada rolante. não, mas isso. E com a coca na mão ainda. Calma. É 0. Ó. Tudo 0. Isso aqui, ó. É porque hoje eu já subi muita escada e meu joelho tá prejudicado. Então, tem que pegar leve também, né? Então eu decidi jantar no shopping. Eu vou comer arroz com carne moída, como sempre. Mas tá gostoso. Meu desafio do 5º dia é um pouco diferente. A mulher tava brava querendo passear e hoje é meu penúltimo dia em Bangkok. Então eu preciso fazer todas as coisas que eu não fiz. O objetivo agora é visitar todos os pontos turísticos, ou quase todos, de Bangkok, em um único dia andando. E no final do dia a gente vai descobrir quantos passos e quantos quilômetros eu andei. Meu primeiro destino é a estação Sanan Chai, que é a estação de trem mais bonita de Bangkok e é um ponto turístico. Lá é cheio de gente tirando foto porque a estação é realmente muito bonita. Essa estação aqui é diferenciada, se liga. A próxima parada fica a 15 minutos andando, que é o templo de Wat Po. A caminho do primeiro ponto turístico, o Buda deitado. E vamos lá. Mas chegando lá eu tive um pequeno problema. 300 baht para entrar, mas o problema é que eu não tenho dinheiro em papel. E eles só aceitam dinheiro em papel. Aqui na Tailândia tudo em papel. Até tem uns trocadinhos aqui, mas não é tanto, né? Nem passou pela minha cabeça que eu precisava pagar pra entrar num templo. Mas vida que segue, eu vou continuar caminhando até o próximo ponto, que é o Grand Palace. Um outro templo muito bonito. Mas chegando lá eu tive surpresa. Eu percebi que eu fiz uma cagada, porque eu deixei pra sair de casa um pouco tarde por causa do calor escaldante, mas o problema é que a maioria dos templos fecham bem cedo, e agora a mulher tá brava porque ela queria ver o Buda. Mas isso não vai me abalar, eu vou continuar até a próxima parada, que é o Palácio Sangranron. Sei lá se é assim que se fala, lá de qualquer forma não dá pra entrar, mas a vista é bem bonita. As ruas aqui não tem semáforo, se liga. Atravessar aqui é assim, ó. Tem que esperar não ter carro e ir atravessando. Eu encontrei um templo a 1 km e no Google Maps tá falando que tá aberto, então eu tô indo pra lá agora. Chegamos em mais um e adivinha? Fechado também. Que droga, não? É, aparentemente sem templos por hoje. Meu próximo destino é a Khao San Road, a rua mais famosa e movimentada de Bangkok. Paradinha no 7-Eleven. Traguei aqui pra dar uma refrescada no corpo. Olha os precinhos aí, quem gosta dessas guloseimas aí. Pra mim, isso aqui, eu nem vejo mais isso aqui como comida. Há muito tempo, sabe? Desde que eu comecei com dietas, né? Tipo, ultraprocessados é um negócio que não me desce. Cheguei na Khao San Road e eu vou aproveitar pra fazer minha pausa pro almoço. O de hoje, arrozinho com camarão, é tipo um mexidão de arroz com camarão. Dá um close aqui. Vamos ver se é gostoso, né? Eu acho que tem lula também. Que saudade que eu tava de comer um arrozinho, hein? Isso aqui eu acho que é lula frita. E ela meio que derrete na boca, assim, eu não sei explicar. Aqui, ó. É lula, né? Isso aqui? É, não de lula, né? Eu não gosto dessas coisas aí, não. Muito gostoso. De sobremesa apareceu um tiozinho suspeito vendendo aranha e escorpião assado no espetinho. E eu não pude deixar essa oportunidade passar.
Mano, olha isso aqui. Mostra aqui. Mostra Que nojo, isso. não, gente, sério. Não, é sério. Horrível, é gigante. Olha o tamanho, não, olha o tamanho, bota a bola na sua cabeça pra ter. É enorme. Não, olha o tamanho disso aqui. Ai, eu quero ver você comer isso. Não, eu quero ver. Ai, que nojo. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Pera. Mostra. Mano, te falar que é gostoso. É como se estivesse comendo sei lá, sabe o rabo do camarão? É como se eu estivesse comendo um rabinho do camarão. Esquisito. Mas não é ruim não. Isso na verdade é um golpe pra pegar turistas. Os tailandeses nem comem essas porcarias. Eu descobri que tem um templo aberto a poucos quilômetros daqui, então eu tô indo pra lá. Eu preciso ir rápido porque vai fechar daqui a pouco. Consegui meus tickets. Nossos tickets. Vem aqui, mulher. Consegui os tickets da mulher. Queria ir no templo, ia ficar brava. Mostra como você ia ficar se você não fosse no templo. Ela ia ficar desse jeito aí. Ela ia ficar muito curiosa. Então, consegui os tickets, pega seu ticket aí. O templo é de fato muito bonito e os tailandeses realmente praticam o budismo. Eu e meu amigo Buda. Mano, parece que eu tô, tipo, sei lá, no Sekiro, tá ligado? Quem já jogou Sekiro aí? Olha isso. Isso aqui me dá PTSD. Só quem já jogou Sekiro sabe. Rapaziada, tô me filtrando aqui. O negócio aqui é doido, hein? Se liga. Eu confesso que é um pouco intimidador ficar lá, porque eles estão praticando a religião deles e eu sou só um turista tonto passeando. Meu último destino de hoje é a Chinatown, que é o bairro chinês mais famoso da Tailândia. E hoje é Ano Novo Chinês, feliz 4724. Sim, a China tá 2000 anos no futuro e a Tailândia tá em 2569. Doideira, né? Isso mostra como o tempo é só um ponto de vista. Estamos chegando na Chinatown. O objetivo está bem ali, bem à frente. Meu Deus, olha esse trânsito brutal. Galera, atravessar a rua aqui não é fácil não, rapaziada. Vambora. Chegamos, missão concluída. Mostra a temperatura que tá aqui. Pra você ter ideia do calor, ó, eu tô pingando. Olha o calor. 8 horas da noite. Olha isso. Calor terrível. 8 horas da noite, meu Deus. Depois de andar o dia inteiro, eu acabei percebendo que eu andei 10 km e nem percebi. Foram mais de 4 horas e 20 minutos de caminhada útil e 18 mil passos. Meu último desafio agora, e eu digo último porque ele vai durar 2 dias, eu vou fazer um jejum de 30 horas. Meu café da manhã hoje precisa ser bem reforçado porque essa é a minha última refeição. Eu vou comer 5 ovos e vou fazer 2 sanduíches. Rapei, não sei. E agora, começa. Agora é 1 da tarde. Como pode ver, ó. 12h59 e o jejum de 30 horas inicia agora. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai ser desse jejumzinho. É um jejumzinho. 5h25 da tarde. Estamos indo aonde? No shopping. No shopping. É Ano Novo Chinês. No Novo Chinês. Estamos indo levar ela pra papar, né? E eu vou ficar só de zóio porque esse é meu fardo, né? Pois se ele comer qualquer coisa, eu vou falar. Fala não, pode não. Tem que ser minha aliada, não pode ser minha inimiga. Não, tô te ajudando. Não, você tá me sabotando. Não, tô te ajudando. Droga, galera. Esse é o objetivo. Droga, galera. É bom Acho que estou em é bom apuros. que sobra pra mim. Sobra comida. É, mas eu vou emagrecer mais. Mas eu tô mais magra já. Mas eu vou emagrecer muito mais. Passo aqui nessa estação quase todo dia. Nunca tem nada. Aí hoje, olha o que tem aqui hoje. Ó hoje. Compre um, ganhe outro. Olha as gostosuras. Mano, é inacreditável. Alguma vez tinha isso aqui? Mas inacreditável, velho. É inacreditável que o universo faz quando você fala que tá de jejum. Eu acho impressionante como sempre que você inicia uma dieta ou algo do tipo, o universo começa a te testar. Melhor dia pra estar de jejum, hein? Olha essa praça de alimentação aqui.
Eu não sabia, mas eu vim simplesmente no shopping mais foda da Tailândia inteira. Tem simplesmente um planeta lá dentro e uma praça de alimentação com as maiores gostosuras inimagináveis. E eu não posso simplesmente comer nada. Tá muito gostoso. Olha o que ela tá fazendo comigo. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode uma coisa dessa. Tá gostoso? Nossa, muito bom. Deve estar muito gostoso mesmo, né? Ah, Eu acho que tá Molhinho aqui, muito ó. gostoso. à vontade. Meu mindset, né, tá sendo assim. Eu não posso comer agora, mas algum dia eu vou poder comer essa gostosura aqui. Algum dia eu vou poder comer, então não precisa de pressa, porque eu vou poder comer. E eu posso escolher ter 10 minutos de prazer comendo, ou sei lá, 3 minutos, né, que eu como um Big Mac em 3 mordidas, né. Ou eu posso ter o prazer de estar shapeado, que alguém não vai ter, né, comendo Big Mac. Tem nem vergonha uma coisa dessa, né? Tem nem vergonha. Quais são as declarações? Errei, foi moleque. Cheguei aqui pra comprar minha janta. Eu só tenho que escolher qual que eu vou levar, né? Essa aqui é gostosa, na Suíça tinha bastante. Mas eu acho que eu quero uma com gás pra dar uma... parecer que é refrigerante, né? Água com gás pode. Água com gás é água e gás. Vamos pra minha jantinha, né? Mostra aqui minha jantinha. Água, vamos ver se é boa nessas águas aí. Conheci essa água aqui no Gente Grande. Falaram, é água da voz. O que é essa água da voz aí? Água da voz. Vou beber água da voz aqui. É mais gostosa? Sei não, tem um gostinho de água mesmo. Bom dia, 9 da manhã. Tô arrumando essa zona aqui pra ir embora. Olha a zona que tem essa casa. Nossa senhora. Como é bom deixar tudo pra última hora, né? O check-in é 11 horas. Agora é 9h25, não fez nada ainda. Tô indo pra outra cidade. E eu lembrei agora que eu tava de jejum, nem lembrava, assim, zero fome agora que eu acordei. Então acho que hoje vai ser mais fácil. Ainda faltam 9h30 ainda pra acabar meu jejum. Como de costume, né? Tá gostoso isso aí? Tá pimentado. Que pena, né? Foi só 30 bar. Foi 30 bar o quê? R$3. R$3 almocinho. Eu acho que isso tá sendo um bom exercício pra eu me livrar do medo de perder a chance de comer algo. Se eu olhar pelo lado racional ao invés do lado emocional, eu encontro essas marmitas em praticamente qualquer lugar e até melhor. Então se eu não comer agora não muda absolutamente nada. Eu posso comer quando eu quiser. Fome, viu? Que fominha, meu bucho tá... Meu bucho tá roncando de fome, velho. Falta 5 horas pra comer. Tô morrendo de fome. Passando mal de fome. Sabe quando você tá... tipo, você não tá sem comer, bebe água, aí você fica com aquele enjoo, tipo, aquela coisa ruim assim? Eu tô assim. E não é bom não. Não é nada bom. A melhor parte de viajar de ônibus é a hora dos snacks, né? A hora dos lanchinhos. A gente veio aqui no 7-Eleven comprar uma água e umas coisas. E olha a deliciosidade que tem aqui. E eu não posso degustar nada. O maior prazer de viajar de ônibus é a hora da pausa pra comidinha. E eu não posso. Cara, isso é muito frustrante, velho. É muito frustrante. Mas é um processo mental Tá pra... quase acabando, né? Tá quase acabando. Falta... Sei lá quantas horas faltam nessa porra. Mas... no final vai valer a pena. Porque eu tô treinando minha mente pra eu parar de tratar comida como uma prioridade na minha vida. Deu a orelha. Não aguento mais. Quero comer. Vou comer meu lanche aqui, né? Falta 3 horas. E eu não aguento, vou ter que tomar meu lanche aqui porque não tá dando. A
Apesar de serem só 2 horas, foi uma viagem longa. Tudo que eu queria era comer pão de queijo e Coca-Cola. Finalmente cheguei no meu hotel depois de muito trânsito. Bom, meia hora para terminar meu jejum maldito. 6h32. Falta 28 minutos exatamente. Então, enquanto isso eu vou tomar um tomar um banhozinho. Depois de tomar meu banho, finalmente chegou a tão sonhada hora. Estou pronto para dar um rolezinho e olha só o que tem aqui. Falta 3 minutos. Eu vou fazer a contagem regressiva para quando eu puder comer. Se bem que não vai mudar nada porque não tem comida aqui. Eu vou ter que ir atrás da comida, né? Então... Tem que esperar a namorada terminar de se arrumar. E tem que esperar a namorada terminar de se arrumar, né? Então vai umas 2 horas sem comer aí. Eu vou até dormir aqui e acordar amanhã, que eu acho que é mais fácil. 10, 9, 8, 7. Eita, errei. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Toca logo. Ai, meu Deus. Missão cumprida. Graças a Deus, pai. Olha. Tirar a maior felicidade do gordinho que é comer. Vai tirar isso dele. Como pode uma coisa dessa, né? Vou até fazer uma dancinha na comemoração, segura. Mas cara, eu achei que foi mais fácil do que eu imaginava. Foi a minha primeira vez que eu faço um jejum. Tipo, jejum de verdade, né? Sem dar nenhuma trapaceadinha, sem tomar Coca Zero, sem nada, sem trapacear, sem nada. Vou comer uma coisa aqui que não tem caloria, não. Fiz 100%. E, cara, te falar que não foi difícil. Agora, nesse estágio que eu tô, não tô com fome, eu tô com aquele buraco na barriga, assim, sabe? Mas não é uma fome terrível. É só, tipo, uma vontade de comer. Eu poderia, acho que, ficar mais 48 horas sem comer, tranquilo. Eu sinto que Então, comida... o desafio é continuar fazendo 48 horas sem comer. Não, agora não. Tá doida? Depois, né? Agora. Depois, né? Agora tá doida. Depois de 30 horas de jejum, eu posso finalmente comer de novo. Eu sinto uma liberdade tão gigantesca. É uma sensação de realização muito grande. Como se eu pudesse comer qualquer coisa. É como se eu tivesse acabado de sair da cadeia. Que pratinho bonito. Arrozinho e frutos do mar. Nossa. Eu tô muito tempo esperando pra comer isso. Pra comer uma comida. Vem arroz. Nossa, então esse é o gosto da comida. Tô tanto tempo sem comer que é muito bom. Nossa. Eu degustei o melhor prato da minha vida e finalmente encerrei o primeiro grande desafio da minha jornada. Agora é hora de me pesar e ver como estão minhas estatísticas e meu progresso. Nossa, emagreceu, né? Tava quantos antes? 132,7 quilos. Eu perdi 3,7 quilos em uma semana de foco total. Mas de qualquer forma, agora eu não posso mais parar. Se inscreve no canal para acompanhar essa jornada e me segue no Instagram se você quiser acompanhar diariamente e ver tudo que eu tô fazendo para entrar no shape.